hoje vamos falar sobre o famoso cura-ressaca literário. Vem comigo? E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi, do Leituras de Gabi, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, uma resenha deste livro aqui, 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. 1 Milhão de Finais Felizes é um livro escrito pelo Victor Martins e nos conta a história do Jonas. Ele é um menino de 19 anos, ele trabalha numa cafeteria e ele se aventura no mundo da literatura. Ele gosta de escrever histórias. Esse livro vai nos contar a história do Jonas, o dia a dia dele, as relações dele com a família, com os amigos. Uma coisa muito importante nesse livro é o romance principal. Ele conhece um menino que ele é ruivo, barbudo, e ele acaba tendo uma ideia de escrever sobre piratas gays. E um deles é o Barba Ruiva, que é a inspiração desse menino que ele conhece. O livro tem uma escrita alternada, então a maioria dos capítulos é sobre o Jonas, mas alguns é a história que o Jonas está escrevendo sobre esses piratas gays. Isso faz com que a gente entenda um pouco a cabeça do Jonas, os projetos criativos dele, enfim. Para começar falando o que eu achei, eu preciso falar da escrita desse livro. É um romance jovem adulto, então ele é destinado ao público jovem. Portanto, ele é escrito de uma forma deliciosa. Quando eu disse no início do vídeo que esse livro é cura-ressaca, eu não estava brincando. Eu tenho certeza que esse livro vai te tirar da ressaca literária, não importa em que estágio tu esteja, porque é uma escrita completamente leve, completamente fluida. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que, como é um livro jovem adulto nacional, tem o nosso dia a dia aqui. Então ele tem totalmente a nossa realidade brasileira, tem as nossas gírias, os nossos costumes, a nossa cultura, a comida, os personagens, a relação entre amigos, é tudo tão palpável e acessível. Tem uma cena aqui nesse livro em que o casal acaba indo para uma lanchonete, dessas tipo um food truck de rua. Tem no caso a cozinha sobre rodas e as cadeirinhas de madeira na rua, e normalmente nesse lugar vende um cachorro quente de procedência duvidosa, um hambúrguer gorduroso, sabe? Isso é uma coisa totalmente brasileira, e nesse livro tem uma cena em que eles comem nesse lugar. E é incrível, porque é totalmente acessível. Eu já comi nessa tendinha que eles foram. Eu já comi. Não literalmente, claro. São coisas que eu já vivi e que eles viveram, e isso é incrível. Nenhuma leitura americana pode nos proporcionar. Até porque é muito mais gostoso ler um livro que tem a nossa realidade, tem os nomes que a gente é acostumado. É Lucas, é Danilo, é Jonas. É coisas que a gente vê, é as comidas que a gente vê. Não é uma história totalmente americanizada, que tem a Tracy e o Josh. Claro que essas histórias também são bacanas, mas ter uma história nossa é muito sem igual. Agora falando um pouquinho sobre a história. A proposta da história, ela é simples, coisa bem cotidiana, do dia a dia. Ela é mais sobre uma proposta de vivência mesmo. Mas é escrito de um jeito tão engraçado. Esse livro é um dos livros que eu mais me diverti lendo. Eu dava risada alta com esses personagens, com a forma como o Victor escreve. Ele é escrito em primeira pessoa. Então a gente entende a cabeça do Jonas e ele é muito engraçado. E claro que esse livro também aborda questões muito importantes. Eu tenho a idade do protagonista, então foi muito fácil me identificar. Ele tá vivendo aquele limbo que é o final da adolescência e o início da vida adulta. E esse é um limbo do caramba! Muitas questões, muitas inseguranças. Quem eu sou? Quem eu vou me tornar? Quem eu quero ser? Qual é o meu lugar no mundo? O que eu vou fazer com o meu futuro? Tudo isso ele se questiona. Essas questões são muito importantes para quem tá passando por essa fase se identificar. Claro que além desses temas leves, também aborda temas mais pesados, como por exemplo o relacionamento do Jonas com a família dele. É um relacionamento muito duro, os pais dele são muito conservadores, o pai dele é extremamente violento, agressivo, eles são totalmente religiosos. Claro que isso é um destaque muito grande na história, considerando que o nosso protagonista é gay e ele tem pais tão conservadores. O que vai acontecer, sabe? A gente fica nessa tensão sobre como vai ser se eles descobrirem. E se eles descobrirem? Pode acontecer a qualquer momento. Tem momentos muito duros, muito difíceis de engolir. Isso é uma coisa que a gente sente junto com o Jonas. É uma empatia muito grande. Agora falando sobre os personagens desse livro, todos perfeitos. Victor Martins sabe muito bem escrever personagens adolescentes. Esse protagonista, eu acho que eu já falei protagonista e Jonas nesse vídeo umas 150 vezes. O nosso personagem principal aqui nesse livro
Ele é um dos meus personagens favoritos da história da literatura. Eu seria amiga desse cara tranquilamente, ele é muito parecido com os meus amigos, inclusive. Ele é muito parecido comigo. Eu tive vontade de conhecer esses personagens, de ser amiga deles. Durante o livro inteiro também tem muito disso, das inseguranças de ser adolescente. E essa insegurança vem de todos os lados. Inclusive, tem um trecho que é assim: porque eles precisam de mim da mesma forma que eu preciso deles. E tudo na vida acontece ao mesmo tempo. Eu achei esse finalzinho muito bonito, que é exatamente isso. Mostra como todos nós estamos literalmente no mesmo barco, que é crescer, experienciar o mundo e levar chinelada na cara da vida. A última coisa que eu preciso destacar é o casal, óbvio, uma grande parte desse livro. Eu nunca vi em toda a minha vida um casal tão bem resolvido na literatura quanto esses dois. Eles se comunicam. Gente, sabe quando tem aqueles livros, aqueles personagens, aqueles casais que eles não conversam? Tem um problema e eles ignoram até isso virar uma grande bola de neve? Não foi o caso desse livro. Não tem joguinho entre eles falam tudo que eles precisam falar, eles se comunicam, tudo baseado na sinceridade, e isso é muito agradável. O Vitor Martins, ele não precisou inventar besteiras, ele desenvolveu um casal perfeitamente saudável. E que delícia! Tudo na minha carreira. Um vídeo inteiro com coisas boas. Vocês não vão imaginar que nota eu dei, né? Eu dei 5 estrelas e favoritei. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Esse é um livro que foi muito especial pra mim, então eu tive que vir aqui gravar. Leia 1 Milhão de Finais Felizes. Sério, pra ontem.